Eu gostava muito de brincar com calculadora. Então eu tenho aqui uma calculadora que é a chamada Speed Crush, né? A Speed Crush eu gosto muito dela porque ela tem algumas características interessantes aí. E pena que eles pararam de atualizar, né? Era um projeto bem bacana e ela funciona para qualquer sistema operacional. Ela tem tanto para Windows, Linux e Mac, né? Então é bem bacana de vocês instalar essa calculadora no computador de vocês. E o que me intrigava quando eu era criança, mesmo antes de saber o conceito de raiz quadrada, eu lembro que eu digitava um número qualquer lá, por exemplo assim, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? E aí eu ia lá naquele botão que tinha aquele símbolo estranho, que parecia uma casinha, né? Que é o tal da raiz quadrada. Nessa calculadora, como vocês podem ver, né? Eu pareço maluco, não gosto de usar nada que tenha botões, essas coisas assim, então é tudo por comando, né? E o comando aqui para raiz quadrada é o SQRT, tá legal? Que é a abreviação de Square Root, né? Que no inglês é raiz quadrada. Então quando eu tiro a raiz quadrada desse número, vai dar esse resultado aqui, né? E o que impressiona é que se você agora colocar a própria resposta, que é essa daqui, né? Que é o número 11.111 ponto tananã, né? E pedir para calcular a raiz quadrada de novo desse valor, desse resultado, ele vai dar 105. Se eu calcular de novo, ele vai dar 10. Se eu calcular de novo, ele vai dar 3. Se eu calcular de novo, ele vai dar 1.79. E eu posso fazer esse processo continuamente, né? E conforme eu vou fazendo esse processo aqui várias e várias vezes, né? Eu vou notando que tem uma característica bem interessante, que esse valor vai se aproximando assintoticamente do valor 1, né? E como essa calculadora ela tem uma precisão bem grande, demora para chegar no número 1. Mas nas calculadoras aí que a gente tem no nosso dia a dia, em casa, essas coisas, né, que ela tem uma precisão um pouco menor, ela consegue chegar muito mais rapidamente no número 1. Legal, mas vocês estão notando aqui, ó, que ela vai se aproximando cada vez mais, né? Olha lá, ó, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E chegou, né? Então agora, a partir desse momento, toda vez que eu apertar, a raiz quadrada desse valor sempre vai dar 1, porque a raiz quadrada de 1 é 1. E isso me intrigava bastante, né? Isso também funciona com outras funções. Por exemplo, assim, você pode pegar o cosseno, se eu não me engano, o cosseno de algum número, né? Se ele tiver tudo em radianos, vamos colocar esse calculador em radianos aqui, ó. Vamos ver se eu estou lembrando direitinho desse conceito, né? Se eu colocar cosseno aqui de qualquer valor, por exemplo assim, sei lá, cosseno de... como está em radianos, vou colocar cosseno de 3, né? Vou pegar esse valor aqui, opa, o ANS, né? Conforme eu vou pegando esse valor, ó, ele também vai assintoticamente para o valor 0.7, ó, né? Até que ele vai ficar... Olha lá, agora já deu 0.73, né? Olha que bacana também esse comportamento, certo? Então existem várias funções que têm esse comportamento maluco. E isso daqui, ó, você viu que eu entrei... Qual número que eu entrei aqui no cosseno, né? Deixa eu voltar ele aqui para cima. Eu coloquei o número... Que número que eu coloquei? O número 3, né? Quer ver, ó? Vamos colocar qualquer outro número. Por exemplo, cosseno de 1, né? E aí agora eu vou repetir aquele processo. E você vai ver que ele vai para o mesmo valor, 0.73. Olha lá, né? Ó, ele agora convergiu já para 0.73. Então, olha que curioso. Tanto a raiz quadrada quanto o cosseno de qualquer número, desde que o cosseno esteja utilizando em radianos, né? Ele sempre vai para um valor assintótico único. Tá legal? E isso me intrigava bastante, e eu pensava assim, será que existem outras funções que faz um comportamento um pouco diferente, né? E é isso que é o assunto da nossa aula de hoje, tá legal? Mas antes, só para falar mais um detalhe, até ele chegar nesse valor assintótico, né, do começo até ele chegar a esse valor assintótico, esse período ele tem um nome, e ele se chama transiente. Então transiente é toda a etapa aqui que você tem até ele chegar num valor assintótico, aí um valor que é o valor que você esperaria que desse esse resultado, tá? E se eu já começar também com o cosseno desse valor aí, ele já não tem nem transiente, né? Ele já começa direto. Tudo bem? Mas então, eu pesquisei um pouquinho na internet e existe um tal do mapa logístico. Opa, peguei o site errado aqui. O site já está aberto aqui, né? Que é essa função aqui, ó. Xn mais 1 é igual a R vezes Xn vezes 1 menos Xn. Tá? Vamos colocar essa equação nessa calculadora aqui. Mas para isso, vamos tentar identificar o que são esses elementos. R é um parâmetro, que ele pode variar de 0 até 4, tá legal? Xn é um número
que você tira da sua cabeça, mas ele tem que ser maior do que 0 e menor do que 1, excluindo o 0 e excluindo o 1, tá? E o xn, eu já disse aqui, o número 1 é o número 1. E agora, o que é xn mais 1? Né? Xn mais 1 é o próximo resultado. É como nessa expressão aqui, ó. Esse aqui é o xn e esse daqui que eu usei de novo a função é o xn mais 1. Então, vamos colocar essa expressão aqui, ó. Vamos usar r igual a 2, por exemplo, né? Então, posso até colocar assim, ó, r igual a 2, né? E aí eu coloco aqui, ó, r vezes, né, o valor do x, tá? Vamos colocar aqui o x como sendo, sei lá, vamos começar ele como 0,3. E aí que multiplica 1 menos 0,3, que é o valor do x, tá? Deu esse valor aqui, 0,42. Então, agora o xn mais 1 vale 0,42. Para eu rodar essa equação novamente, então agora o xn vale 0,42 e o xn mais 1 vai ser um novo resultado. Então aqui, como eu não tenho xn, né, aqui eu vou colocar o ans, que era a abreviação de answer do inglês, que é resposta, que é esse resultado 0,42. Então toda vez que eu colocar ans, ele vai pegar o último resultado e colocar aqui no lugar, tá? E aí agora eu vou vendo que conforme eu vou rodando isso daqui, ó, ele já convergiu para 0,5, tá? Vamos de novo, só que agora vamos mudar o valor de R, tá? Vamos colocar aqui R. E só para mostrar que isso aqui funciona de qualquer maneira, né? Vamos mudar agora para, sei lá, 0,88, tá? Então o meu X inicial agora é 0,88. Para mostrar que ele sempre vai convergir para 0,5, tá aí, ó, tá? Então, independente do valor inicial do xn, né, ele sempre vai convergir para 0,5 quando o r for igual a 2. Vamos colocar agora um r um pouquinho maior. Vamos fazer assim, ó, vamos colocar r igual a 2,8. Tá legal? Vamos ver o que vai acontecer. Então, vamos usar a nossa condição inicial, pode ser o 0,88, né? E vamos agora rodar isso daqui para ver o valor que vai dar. Então vocês estão vendo que ele já está convergindo aparentemente para o valor próximo aí de 0,64, tá? Então novamente aqui a gente tem um novo valor. Então para r igual a 2 ele dava 0,5. Para r igual a 2,8 ele já aumenta um pouquinho mais esse valor, tá? Vamos para um valor um pouco maior de r, né? Por exemplo, deixa eu tentar pensar aqui no número aqui. Eu acho que o valor 3,2 é um valor legal. Tá? Então vamos ver aqui, vamos começar de novo o nosso projeto aqui com 0,88, né? Então pode ser qualquer outro valor, viu, pessoal? Vocês podem tentar fazer isso aí no computador de vocês, na casa de vocês aí, né? No trabalho, onde quer que você esteja assistindo essa aula, né? Então olha só, pode mudar o valor aí, tá? Então agora vamos ver aqui, agora eu coloco o ans, né? Para que ele sempre vá utilizando esse novo valor que ele está dando de resultado, né? Agora, olha só que coisa estranha que está dando aqui, pessoal, né? Aparentemente, ele está convergindo para dois valores, certo? Ele está dando 0,513 e 0,799, né? Então, ó, ele vai convergir agora para dois valores. E olha só que diferente isso daqui, né? Existem também outros valores de R que vai dar coisas diferentes. Então, o que eu quero fazer nesse momento é mapear essa função. Ou seja, eu quero variar todos os possíveis valores de R, por exemplo, de R igual a 2 até R igual a 4. E aí, para cada ponto desse, eu vou querer ver qual é o valor assintótico dele, né? Então, tem que passar o transiente para verificar quais são esses valores assintóticos aí. Então, já notei que existem valores de R que só dá um número e tem valores de R que dá dois números. Tá legal? Então, a gente vai fazer agora um programa de computador que vai fazer todas essas operações. Por que com um programa de computador? Porque eu quero fazer vários valores de R. Imagine eu pegar nessa calculadora, escolher um valor de R, e aí eu tenho que rodar isso aqui um transiente de vezes, anotar esse valor, mudar o valor de R e começar tudo de novo. Então dá muito trabalho e vocês vão ver que o computador vai fazer isso aqui de uma maneira muito rápida e muito eficiente, tá? Então vamos começar o nosso programa para calcular o chamado mapa logístico. Isso é física, pessoal. Depois a gente vai discutir um pouquinho mais sobre esse assunto aqui, tá legal? Então vamos abrir o nosso querido terminal.
Como sempre, professor, vamos lá então. A gente vai mudar a nossa pasta aqui para a pasta Documents, a pasta FC maiúsculo. E hoje nós estamos na aula 10, que é a 11ª aula. Então, para fazer isso, a gente vai pegar o comando mkdir, tá? É aula 10. Eu mudo aqui de pasta para aula 10 e lá dentro não tem nada. E aqui a gente vai criar o programa mapa, vou escrever só ml.c de mapa logístico, m underscore ou underline l, né, de mapa logístico.c, tá? Então vamos lá. Então vamos começar o nosso programinha aqui, né? Para começar, a gente sempre começa com o hashtag include std io.h. Depois nós vamos para o include std lib, certo? Deixa eu pensar, eu acho que a gente não vai fazer nenhum uso de nenhuma função matemática muito específica, como raiz quadrada nesse caso, né? Então a gente não vai precisar da função matemática. Não vamos precisar de números aleatórios, então também não preciso da função time, né? Então já podemos ir para a função principal. Escrevi errado, função principal, né? E na nossa função principal, nós vamos aqui agora, nesse momento, declarar algumas variáveis. Então a nossa variável, a gente vai ter a variável i, tá legal? E vamos ter as variáveis double x, vamos colocar assim, ó, t, x, deixa eu pensar aqui, ó, x, vamos colocar assim, ó, x0, xt, né? E vamos colocar, aqui é vírgula, tá? Eu vou explicar já por quê, e r, tá? Então, quando eu vou declarar um conjunto de variáveis, eu posso fazer tudo isso na mesma linha, né? Nas aulas anteriores, nós estávamos fazendo double xt, ponto e vírgula, double x0, ponto e vírgula, double r, ponto e vírgula. Mas eu posso escrever tudo isso aqui numa linha para ficar um código um pouquinho mais compacto, tá? E aí, para isso, cada uma das variáveis que eu estou declarando, eu separo elas por vírgula, tá? E termino, claro, a minha sentença sempre com com o tal do ponto e vírgula aí, tá? Então, ó, vamos pensar assim, ó, vamos escrever assim, ó, n1 e n. Eu acho que vai ficar mais claro dessa maneira, né? Lembrando que eu não posso escrever n mais 1 porque na hora de executar o programa ele vai achar que isso aqui é uma soma, né? Então eu vou escrever só n1 para dar a ideia do que é o n mais 1 e esse aqui vai ser o nosso xn. E esse aqui vai ser o nosso valor de r, tá legal? Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer um laço for, tá? E esse laço for, ele vai de r igual a 2.0, tá? Até r menor igual a 4.0, tá? E aqui eu vou colocar r mais igual a... vou colocar aqui 0.05. Eu vou dar um intervalinho pequenininho ali entre esses dois r's, tá legal? Entre um valor de r e outro, né? Então, ó, vamos fazer uma continha aqui, ó. Entre 2 e 4 existem qual é o valor de r aqui, o delta r, né? É 2. Dividido por 0.005, né? Então, quantos números eu vou ter aqui? Vamos verificar isso, ó. Então, vai ser 2 dividido por 0.05, né? Então, eu vou ter 40 pontos. Não, 40 é muito pouco. Então, dá para aumentar bastante isso daqui, né? Eu vou colocar... Deixa eu ver aqui. Com 001 vai dar 2.000 pontos. Pode ser. Vamos fazer 001, né? Vamos fazer bastante ponto aqui. Fazer um gráfico com muitos pontos aí. Então, esse meu gráfico aqui vai ter pelo menos 2.000 intervalos de R. Tá? Ou talvez aqui eu possa até começar um pouquinho mais para frente, 2.5, que aí garante que meu R não vai ser muito grande, né? Ou o meu gráfico aí vai ter 1.500 pontos, então. Agora, então eu já tenho aqui todas as possibilidades dos valores de R. O que falta nesse momento aqui é começar a trabalhar a questão do transiente, né? Então vamos fazer um comentário aqui, escrever que essa parte é o transiente, tá? E aqui eu vou fazer um laço for, em que eu vou varrer de i igual a 0, e o meu transiente aqui, vocês viram na calculadora que ele é muito curto, né? Eu rapidamente cheguei nos valores assintóticos. Mas para garantir para outros valores de R que todo mundo tem um valor assintótico próximo aí, eu vou colocar aqui sei lá, uns 10.000, né? Então é 1 e a quarta, tá legal? E na sequência, né, então eu tenho que fazer a minha regra de recorrência. Qual que é a minha regra de recorrência? Que xn1 é igual a R vezes xn, né, que multiplica 1.0 menos xn.
Essa é a minha regra de recorrência, a minha regra no meu mapa logístico, né? Que a gente usou ali, né? Acabou de usar ali na calculadora, tá? Então, conforme ele vai calculando o valor, ele usa o valor de xn para calcular o xn mais 1. E aí, calculado o xn mais 1, ele vai lá e substitui, tá? Então aqui, ó, eu posso simplesmente, antes de começar, né? Eu tenho que declarar quem é o meu valor de xn, tá? Então, eu vou sempre declarar que meu xn vai ser aquele valor que a gente utilizou, 0,88. Professor, pode ser outro número? Pode, desde que ele seja maior do que 0 e menor do que 1, tá? Não pode ser nem 0 e nem 1 e tem que estar nesse intervalinho aí, tá? Bom, e aí, depois de feito isso, vou ter calculado vários valores de x1, mas eu não estou armazenando esses valores de x1 em lugar nenhum, né? E como é que ele faz para saber que ele vai ter que reusar esse valor de x1, tá? E aí aqui que vem a novidade da linguagem C, né? Ela foge um pouquinho desse nosso padrão de pensamento matemático, em que eu vou pegar o valor de xn e jogar para xn mais 1, tá? Aqui eu não preciso do n mais 1, eu só preciso do xn. Por quê? Porque o próprio valor que ele calculou, ele vai atribuir para ele. E depois ele vai usar o próprio valor dele para calcular o novo, entenderam? Então, nesse aspecto, pessoal, eu não preciso do xn mais 1, tá? E como eu não preciso do xn, né, do xn mais 1, e não faz sentido falar em xn, então eu simplesmente posso só substituir tudo por x, que aí fica tudo um pouquinho mais intuitivo e fácil de fazer a leitura desse código, tá legal? Então, eu uso o valor do x, que vale 0,88, ele vem aqui, faz a operação matemática com o valor do R, nesse momento o R vale 2,5, vezes 0,88, 1 menos 0,88, aí vai dar um novo valor de x. Ele vai vir aqui e vai rodar esse laço for novamente na linha 11, com esse novo valor de x. E aí ele vai ter um novíssimo valor de x que ele vai atribuir novamente e vai ficar rodando isso aqui 10.000 vezes. Depois de rodado 10.000 vezes, o que eu vou fazer? Eu vou rodar só mais 500 vezes, tá? Por que eu vou rodar 500 vezes? Porque eu notei que com um valor de R dá um determinado valor. Para outros valores de R dá 2 valores. Mas pode ser que em algum lugar, dependendo do valor do R, dê vários valores, né? Então assim, eu vou colocar um limite. Vou colocar um limite que o máximo que eu vou anotar são 500 valores diferentes, tá? Se der 500 valores diferentes. Se der 500 valores iguais, deu 500 valores iguais e não tem problema. Então aqui vamos lá, né? Então aqui eu vou refazer a mesma operação matemática, né? Para imprimir esses valores. E aí então aqui eu coloco o nosso printf, porcentagem e o x. Só que aqui eu vou colocar 2 porcentagens e, porque além do valor do x eu também preciso do valor do r, porque eu quero fazer um gráfico de r, que são todas as possibilidades, pelos valores assintóticos de x, né? A valores assintóticos é porque a gente tem essa parte do transiente, tá? Então aqui é o valor, vamos colocar aqui, valor assintótico, beleza? Então vamos lá, pessoal, né? Então o nosso programa aqui tá pronto, né? Então olha só que bacana que esse programa vai fazer. Ele vai pegar o valor do R igual a 2,5, ele vai atribuir um valor para x, que é 0,88, vai calcular 10.000 vezes, como a gente fez ali na calculadora, né? Só que a gente fez um número bem menor de vezes, para ver se ele chega no valor assintótico. Chegou nesse valor assintótico, né? O que ele vai fazer? Ele vai agora começar a calcular, certo? Os valores que ele vai imprimir. E aí ele vai imprimir isso num arquivo e depois a gente vai fazer o gráfico desse arquivo. Só que olha só que loucura que a gente vai fazer aqui, pessoal. Esse vai gerar um arquivo muito gigante. Porque entre 2,5 e 4 é 1,5, né? Vamos fazer essa continha aqui, ó. 4 menos 2,5 é 1,5. Esse intervalo eu estou dividindo de 0,01. Então eu estou dividindo em 1.500 partes. Então eu vou ter 1.500 valores possíveis de R. Para cada valor de R, eu vou ter 500 pontos. Então, vezes 500, então eu vou estar aqui com um arquivo com 750.000 linhas. Eita nós, hein? Só que como eu estou indo até o 4, né, vai ter um termo a mais aí, né? É como se eu tivesse pego esse 1.500, né, e multiplicado, na verdade não por 500, mas por 501. Então ele vai ter
751.500 linhas. Vamos verificar isso então? Então vamos lá. Então tá pronto o nosso programa aqui. Então agora a gente vai compilar gccml.c, né? Vou dar um ls para mostrar que ele gerou o executável, tá? E esse programa pode ser que demore um tiquinho para rodar, porque ele vai gerar muitos dados, né? Enquanto isso a gente vai conversando e falando besteira. Então vamos lá. Então, como ele vai gerar os dados, eu tenho que redirecionar esses dados para o nosso arquivo de saída, né? Que eu vou chamar de ml.dat. Lembra da história lá, né? O .dat é só para identificar que é um arquivo de dados. E eu gosto sempre de chamar do mesmo nome do programa para eu não me perder depois nos arquivos aí, tá? Então agora ele vai rodar. Já rodou, meu Deus do céu. Achei que ia demorar um pouquinho mais, né? Então vamos verificar agora quantas linhas tem esse arquivo. Se você pode saber o número de linhas de duas maneiras. Ou você pode abrir o arquivo e descer lá no final dele e verificar o quanto de linhas, ou você pode simplesmente usar esse comando, que é o wc, que é o word counter, né? -l, que é para ele mostrar o número de linhas. Aí a gente vai ver que ele vai ter as 7.070... Opa, eu calculei errado lá. É 750.500 linhas, né? Que ele só calculou um a mais ali, tá? Eu coloquei mais 2 pontos ali. Desculpa aí, tá? Mas enfim, né? Ele vai ter tudo isso aí de linha. E agora, então, vem o momento da gente fazer esse gráfico, tá? Então, para fazer o gráfico, a gente vai no Gnome-Plot. Lembra que, se você quiser, você pode usar outros editores aí, outros softwares de confecção de gráfico, tá? E o nosso comando aqui para fazer o gráfico é o plot, né? E a gente tem aqui o ml.dat, tá? E aí eu vou fazer agora with dots, tá? Eu quero fazer com pontinhos bem pequenininhos aí pra gente ver o que vai aparecer nesse gráfico aí, tá legal? Vamos verificar então, ver se fica um gráfico bacana. Olha lá, pessoal, né? Então ele até demora para fazer o gráfico, porque é um gráfico com muitos pontos. Eu vou dar um zoom nessa tela aqui, ó, vou tentar ampliar ela. Vamos lá, tá ampliando. E tadã, esse é o nosso mapa logístico, olha que bacana. Então vocês lembram que a gente usou o valor lá 3 ponto alguma coisa? Dava 2 valores, né? Aqui dava só 1, certo? Com m igual a 2 lá dava o 0.5, estava aqui embaixo, né? Mas a gente começou o gráfico de 2.5. E a gente foi ver que aqui ele tem um ponto chamado ponto de bifurcação. É um ponto que abre o período de oscilação, né? Então ele não fica mais só naquele número, ele passa a alternar entre 2 números. E aí aqui são as loucuras, aqui ele passa a alternar para 4 números, tá? E no finalzinho do gráfico aqui, ó, né, deixa eu até tirar meu rosto daqui, né? Ele vem para cá e aí ele tem o chamado período 3. E existe uma teoria que diz que todo sistema que tem período 3 é um sistema do tipo caótico. E agora vem a hora de falar um pouquinho sobre essa questão do caos. Então, toda vez que eu tenho um sistema que ele não é periódico, né? Ou seja, um sistema que você não tem alternância entre 2 pontos, ou entre 1 ponto, ou entre 4 pontos, né? Mas eu começo a me perder tendo várias possibilidades e nunca retorno para a mesma possibilidade, né? Isso é um sistema considerado sistema caótico, tá? Então aqui nós temos a transição de um sistema periódico para um sistema caótico, voltando a ser periódico e voltando a ser caótico, tá? Mas o que é caos, pessoal? Primeira coisa que as pessoas usam a palavra, o termo caos de maneira muito errada, né? E eu vou explicar o porquê. O caos ele é determinista. E o que significa ser determinista? Significa que tem um conjunto de equações que descreve aquele sistema. Então, se um dia alguém te falar sua vida está um caos, sinta-se lisonjeado. Porque, dadas as condições iniciais, você sabe onde você vai parar porque você coloca as condições iniciais nas suas equações, resolve elas e você sabe o resultado, tá? Então, cuidado com minha vida tá um caos. Se ela tá um caos, ela é determinista. E se ela é determinista, você sabe onde você vai estar. Eu acho que eles associam essa questão do caos de uma maneira um pouco errada, né? O termo correto para o que as pessoas gostariam de dizer é sua vida está estocástica. Mas aí não pega bem, né? Fica um termo muito, sei lá, difícil de falar, né? Quando a gente fala de estocasticidade, significa falar de aleatoriedade, né? Por exemplo, quando a gente calculou o número π usando os números aleatórios, aquilo sim é um processo estocástico que faz uso de números aleatórios para tomadas de decisões, né? E aí é uma coisa até um pouco mais imprevisível nesse aspecto aí. Mas o caos, ele é determinista, né?
E esse é uma forma que as pessoas usam o nome errado. Mas por que as pessoas usam esse nome, né? Justamente porque o caos ele é altamente sensível às condições iniciais, né? Então você nota que se você escolher um determinado valor de R, você obtém esse gráfico, né? Com aquela condição 0,88, mas uma condição ligeiramente diferente, os pontos aqui vão dar em posições também ligeiramente diferentes, tá? Mas o aspecto sempre vai ser esse daqui. Mas vamos ver aqui uma coisa um pouco interessante aqui que a gente vai ter que observar um pouquinho mais de perto, né? Vamos pegar esse ponto aqui, ó. Esse ponto, não sei se vocês conseguem ver meu mouse aqui. Vamos discutir um pouquinho sobre esse ponto. Que esse ponto ele faz com que esse gráfico tenha uma característica especial, tá? Então, ó, quando eu coloco o mouse aqui em cima desse ponto, agora eu vou mudar o mouse aqui de posição, ó. Acompanha aqui. Você vai ver que aqui embaixo ele vai marcar o par ordenado da onde o mouse está, né? O mouse está agora no ponto 2.4 e muito próximo do zero, porque aqui ele está marcando 10 a menos 5. Então, olha aqui que número que ele vai marcar quando eu colocar o mouse aqui em cima. Ele está marcando mais ou menos ali, ó, 3.83, tá? E aqui na frente, um pouquinho mais para frente, 3.86. Tá legal? Então, gravem esses números aí, ó, 3.83 e 3.86. Eu vou fazer o mesmo gráfico, só que agora só dessa região, né? Outro detalhe importante é que essa região ela começa aqui em 0,94, né? 0,94 e vai até 0,97. Então, gravem esses dados aí, né? Vamos tentar anotar esses números em algum lugar? Nem tem onde anotar aqui, mas tudo bem, vamos lá, né? Então, vamos começar a fazer isso aqui. Espero que eu consiga lembrar. Então, vamos fazer a versão 2 agora do nosso mapa logístico. Então, eu vou fazer aqui a versão ML, né? Tracinho V2.C. Então, aqui a gente vai agora para a versão 2 e na versão 2 eu vou fazer um comentário aqui antes que eu esqueça, né? Quais eram lá, pessoal, os valores, né? Era 3.83 até 3.87. Já esqueci, meu Deus do céu, 85. Será que eu vou ter que fazer de novo? Vamos ver. E lá na parte de cima era 0.93 até 0.97. Eu acho que é isso aqui. Vamos tentar, se não der certo a gente retorna, né? Então tem que lembrar que o meu R agora, né? Eu quero ir de 3.83 até 3.85. Só que vocês lembram que a gente dividiu esse intervalo, 3, né? A gente dividiu esse intervalo em 1.500 partes. Então agora eu vou calcular qual deve ser o incremento do valor de R para dar 1.500 partes. Vamos lá. Então 3.85 menos 3.83, certo? Dividido por 1.500, isso aqui vai dar 10 a menos 5 aí, né? 1 vezes 10 a menos 5. Então vai dar mais 2 zeros aqui, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 0.1, 1, 2, 3, 4, 5. Isso, vai dar isso aqui. Tá legal? Isso aqui já dá um intervalo bacana pra gente refazer esse gráfico aí. Tá legal? Vamos só conferir se é isso aqui mesmo? Vamos entrar no GnuPlot novamente, vamos fazer o gráfico, só para eu conferir aqui para, né, fazer uma vez só. Então é de 0.83 e eu vou até 0.86, ali 85, né? E aqui é de 0,93 a 0,97. Era isso aí mesmo, né? Espero que eu tenha feito de maneira correta. Então vamos compilar agora o nosso programa, a versão 2. Vou executar a versão 2 e vou gravar esses dados aqui, ó, num novo arquivo, né? Que é o .dat, tá? Opa, faltou o redirecionador aqui para gravar no arquivo. Deixa eu voltar minha cara pro lado aqui, meu Deus do céu. Olha lá. Opa, passou. Aí, né? Então já rodou de maneira muito rápida, né? Vocês viram que como é rápido esse computador, né? Ô danado. Vamos lá. Então agora eu vou fazer esse gráfico. Só que antes de fazer o gráfico, eu vou limitar o eixo do Y. Então eu coloco assim, ó, set Y range, tá? O range é exatamente o domínio ali do Y, né? E aí eu vou colocar entre colchetes, que eu quero ir do ponto 0,90 e... Ih, meu Deus do céu, mas hoje eu tô esquecido. Hoje não, né? Sempre. Até 0,97, tá? Então aí eu vou fazer o gráfico só nessa região, naquele pontinho lá. E agora eu faço o plot, né? Só que eu tenho que lembrar que o meu plot era da versão 2. E vamos ver como é que ficou esse gráfico.
E aí quando eu dou um zoom nesse gráfico aqui, o que eu noto? Que ele é muito parecido com o gráfico anterior, meu Deus do céu, né? Dá até para eu ficar um pouquinho mais aqui, ó, 0,955 até 965. Vou refazer esse gráfico aqui para ficar mais parecido ainda. Olha lá. Vamos lá, travou aqui. 955, 965. E aí, olha lá, pessoal, ó. Olha que bacana, né? Você vê que esse gráfico é muito parecido com o gráfico anterior. Sabe o que isso significa, né? Que os sistemas caóticos, eles também eles apresentam muito essa questão da propriedade de fractais, né? E aí tem toda uma teoria para calcular essas dimensões fractais, essas coisas assim, né? Que é uma área da física conhecida como sistemas dinâmicos, tá? Então toda vez que a gente vai trabalhar com caos, a gente está trabalhando numa área da física chamada sistemas dinâmicos. Então só para a gente finalizar essa aula essa aula aqui sobre o mapa logístico, né? O mapa logístico é um dos sistemas mais simples que tem para se estudar caos, né? Lembrando que caos é determinista, ou seja, existe um conjunto de equações que descreve um sistema que você está analisando, né? E que ele apresenta alta sensibilidade às condições iniciais, tá? O que dá essa impressão de que a vida é um caos porque, dada uma pequena modificação, você pode ter um resultado final completamente diferente, tá? Exemplos de caos que vocês podem ter aí, que vocês conseguem ver, né? É o chamado pêndulo duplo, né? Procurem vídeos na internet sobre pêndulo duplo e você vai ver que quando eu solto o pêndulo duplo de uma posição muito parecida entre uma e outra, depois de um determinado tempo evoluindo, eles vão ter configurações completamente diferentes. O nosso sistema planetário também, né? O sistema solar aqui, ele é um sistema também caótico. A grande maioria dos sistemas com mais de 3 corpos, né? Eles são sistemas caóticos. Significa que, dada a posição de todos os planetas, e eu vou evoluir as equações de movimento dele até um determinado tempo, se eu mudar ligeiramente, só um pouquinho, né, a posição de um desses planetas, o resultado futuro é um resultado bem diferente do resultado que a gente vai ter calculado com a condição inicial muito parecida, tá? E o mesmo vale para a questão da previsão do tempo, né? Dadas as condições, ou pequenas condições, vocês podem ter resultados completamente diferentes. É daí que surge aquele tal do efeito borboleta, né? Que o Lorentz falava lá, que quando uma borboleta bate asa lá, né? O ar que ela movimenta ali pode mudar a condição inicial e ser uma coisa daí de um dia de sol e para um dia catastrófico aí, com ventanias e tal, essas coisas assim, né? Então essa é a teoria do caos, tá legal? E aí na próxima aula a gente dá continuidade com outros assuntos aí. Um abraço e até lá.